Pois é, Galiel. E aí eu já vou pegar e iniciar nosso comentário de hoje com essa deixa que você acaba de encerrar a sua frase, né? Você também achou estranho? Porque na Muito campanha estranho. ninguém falava em Covid, nenhum hospital notificou alguém. Depois que passou a campanha, né? E isso faz lembrar da campanha para prefeito. Você lembra que Lembro. aconteceu a mesma coisa, está tudo controlado. Depois que acabou a campanha para prefeito, houve novamente um surto, né? Fechou-se tudo de novo por conta exatamente da demanda de casos ou de variantes que veio a surgir. Você Né? acha que ele correu isso novamente fechar? Tudo de novo? Não, eu acho que não, Caliel. O que é mais importante, e a gente precisa entender que esses aumentos, né, e as variantes vão continuar existindo, como também existem as variantes da gripe e de outras doenças que são promovidas exatamente por vírus. Né? E agora, o que cabe, e aí eu sempre gosto de frisar, o que cabe é a população entender que é uma questão coletiva. É um entendimento coletivo. Se não houver uma vacinação, a consciência coletiva, que a vacinação é a única alternativa que a gente tem de encerrar e virar a página com relação à Covid, a gente nunca vai sair dessas estatísticas, nunca vai sair exatamente da situação que a gente agora se encontra novamente. As demandas, né, os aumentos, é exatamente por conta de muita gente que, por conta de alguns agentes políticos, né, a gente sabe muito bem isso, foi tema até da campanha eleitoral desse ano, que infelizmente não acreditava nas vacinas. Havia, né, rumores que as manifestações, as contraindicações, né, seriam muito mais maléficas do que os benefícios, e aí não se vacinaram, outros só se vacinaram tomando uma dose, 2 doses, e como houve esse relaxamento, desistiram de fazer as outras doses, né? Eu sei que as reações são adversas, né? Cada pessoa teve uma reação diferente, mas é importante que a gente tenha essa consciência coletiva. Se não tivesse essa consciência coletiva, Caliel, infelizmente, as pessoas, a gente vai padecer desse mal sempre. Mas o que me deixa mais assustado é exatamente que o Estado, sabendo dessa situação, o Estado, eu digo o Estado, a nação brasileira, sabendo exatamente dessa situação, né, não se... Claro, o ministro da Saúde fez campanhas, né, via televisão, via meios de comunicações, mas se não surtiu muito efeito e não se preparou para uma possível retomada de casos. Né? Tivemos exatamente as campanhas eleitorais, que não se aproveitou, nem se debateu com relação a isso, não se preparou. Nem debateram o tema. Nem falaram mais. Parece que nem existiu, nunca existiu. A única coisa que falaram ainda, usaram, né, não na propaganda direta, mas aquela propaganda indireta eleitoral, falou exatamente do descaso do atual presidente, né, com relação à Covid-19. E realmente o presidente, ele tem uma parcela de culpa muito grande com relação a toda essa bagunça, e eu digo que é uma bagunça, com relação à vacinação aqui no Brasil. Né? E não só a vacinação da Covid. Se você for pesquisar sobre outras doenças, né, houve um aumento significativo de dezenas de outras doenças que já estavam até erradicadas no país por conta dessa política, né, de saúde muito, mas muito complicada e distorcida. Então, a gente precisa ter essa noção. Cada um sabe, né? Acredito que todo mundo sofreu com a Covid. Sim. Todo mundo já sofreu com outros tipos de doença na família. Então, assim, eu acredito que as pessoas são muito mais do que a política, são maiores que a política. Então, mesmo que eu tenha um entendimento, eu vou pesquisar, vou em busca exatamente de entender o que, de fato, é fake ou fato. Né? E eu acho interessante que o Brasil tudo leva a política, né? Até agora a convocação de Tite para a Copa, já estamos já iniciamos a Copa do Mundo, né? Aí alguns comentários, né? Só olha, fulano de tal, jogador fulano de tal não foi convocado porque votou no Bolsonaro, Tite é defensor do Lula. Meu Deus do céu. Até onde a gente vai, né, com esses pensamentos pequenos, pensamentos, né, que eu acredito que não reflete a maioria da população, mas que às vezes um só multiplica esses fakes e, como foi na questão da vacina,
problematiza muito a situação que a gente hoje está vivendo. E, infelizmente, todo mundo padece. Só para reforçar o teu comentário, eu abri aqui rapidamente aqui a redação e vi uma notícia que saiu recentemente, que quase 70 milhões de brasileiros não tomaram a dose de reforço, a terceira dose. E eu estava até com esses dados, inclusive, até a gente publicou, vou até olhar aqui no Instagram da gente, que também a gente estava falando sobre isso, né, nesse exato momento. Antes de vir para cá, a gente estava debatendo, para você ter uma ideia, sobre esse tema. E aqui a Raquel, que é infectologista, ela coloca no seu Face não, em suas redes sociais: esperamos um aumento grande pelo número de infectados e óbitos pela Covid, devido à nova variante, ou à subvariante, né, que é a BQ.1. Quem é responsável por isso? Os 40 milhões de brasileiros que não tomaram nenhuma das doses de vacina, ou os 90 milhões que tomaram apenas as duas doses sem o reforço. Vacina é um pacto coletivo. Ela termina as frases. E eu acho interessante que todo mundo fala, né? O cara que não tomou nenhuma vai criticar, o cara que tomou 2 doses acha que está imune, critica da mesma forma, mas nenhum entende que, como ela mesma fala aqui, a vacina é um pacto coletivo. Ou as pessoas têm essa orientação, ou vai ficar difícil. A gente não vai sair nunca dessa situação. É verdade, o vírus promete ficar por mais algum tempo. Agora sim, por mais que hajam críticas em relação às vacinas, mas foram as vacinas que permitiu que a gente voltasse à normalidade. Imagina aí se não tivesse sido vacina. Não, hoje a gente estava no caos. Podia ter certeza que a gente já estava incluído numa terceira guerra mundial. Não só pela questão de território, mas sim pela busca da saúde, a busca exatamente de um Estado livre desse mal. Você acredita que tem muita gente que está esperando que o Covid desapareça? Eu acho, na verdade, que ainda vai ter que aprender a conviver com esse trenzinho chamado Covid e suas subvariantes. Como também a gente teve que se adaptar e se acostumar com o vírus da gripe, da influenza e dezenas de outros tipos de vírus. Claro, que a gente não pode deixar de se vacinar. Você pode ver que todo ano tem a campanha de vacina da gripe ou de outros tipos de doença. O que tem que se permanecer é nessa vigilância permanente. E aí, se a gente tiver uma vigilância permanente, tiver uma consciência coletiva que a gente tem que se vacinar, não só para a Covid, mas para todos os outros tipos de doença, inclusive hoje, como foi aberto, né, agora, a indicação, e a gente falou com a pediatra, a indicação para vacina para crianças de a partir de 1 ano de idade. Eu fui correndo já no postinho e tem a vacina sobrando, Caliel. Nós temos hoje vacina em qualquer postinho aqui de Cajazeiras, tem a vacina. Inclusive, teve município que jogou, foi vacina fora, que se venceu e ninguém quis fazer tomar a dose. Que absurdo. Pois o meu menino de 1 ano de idade, né, já se vacinou, já está devidamente vacinado e cumprindo com esse pacto social. Eu e minha esposa já tomamos a 4ª dose da Covid desde o início do ano, então todo mundo lá em casa tem essa consciência que a gente precisa. Eu não quero ver nenhum familiar meu, nem me ver em uma situação como a gente já viu há pouco tempo atrás, que é exatamente um hospital sem condições, e a gente sabe que nossa rede hospitalar não tem condições. Quem conhece a rede hospitalar, não só de Cajazeiras, mas do Brasil, sabe o quanto é precário para o atendimento a qualquer outro tipo de emergência. Vocês imaginam unir as emergências que já existem, clínicas, traumáticas, a um novo surto de Covid? A gente não tem condições. E o Estado, nenhum Estado está preparado para isso, Caliel. O que me deixa assustado é que nenhum Estado está preparado para isso. Nós estamos em um período de transição de governo, né, onde a gente que já cria uma tensão, né? Já não tem mais recursos, todos os recursos já foram impostos, foram colocados, já foram gastos. Sabe-se lá como é que está essas contas. Como é que está essas contas. Então, assim, tu imagina como a gente vai o final de ano, com agora a Copa do Mundo, que a gente não tem como não tomar aquela cervejinha, aquela brincadeira junto aos amigos. Natal. Nós temos Natal e Ano Novo. Então, se a gente não tem, né, e é uma coisa tão simples, como é que a gente pode frear, Caliel, esse aumento de casos? Simples, se vacinando. A vacina ainda está aí, a vacina está à disposição e tem dose suficiente. Inclusive, semana passada, o município de Cajazeiras fez mutirão de vacinação,
exatamente para que as pessoas pudessem, né, ter essa consciência e ir lá e se vacinar. Então, a gente faz um apelo até, aproveitando o espaço, para fazer exatamente esse apelo à comunidade de Cajazeiras. Pessoal, é hora da gente agir, é hora da gente ter essa consciência coletiva e se vacinar. Chama o vizinho, chama o amigo, chama o familiar, vê como é que está a carteirazinha dele lá de vacinação. Se não está completinha com as 4 doses, tentar exatamente puxar ele para que ele possa se imunizar e evitar um mal maior, né? Porque, Caliel, não é fácil a gente ter essa doença persistente do nosso dia a dia, né? E não só, vai ter aí um caso interessante que você até vai trazer para a gente daqui a pouco, é por conta que a questão da senhora que faleceu, porque a gente não tinha aqui o antídoto, né, para a mordida de cobra. E isso, se as pessoas não sabiam, isso já foi exatamente uma demanda lá do Butantan, que parou, né, toda a sua produção de vacinas para esse tipo de situação, para aplicar todos os seus recursos, todo o seu grupo de pessoas para produzir a vacina. Ou seja, Caliel, o quanto a gente se dedicou, o quanto nossos pesquisadores, os estados se dedicaram para exatamente implementar nosso calendário de vacina, essa tão importante arma, e a gente simplesmente despreza. E despreza ao ponto de outras pessoas precisarem de outros tipos de antídoto e não ter por conta da construção da Covid. Então, mais uma vez, eu volto a parafasear a infectologista Raquel, né? É um pacto social. Se a gente não tiver essa consciência, né, a gente infelizmente vai padecer por ignorância.